Como ser abençoada? As bênçãos vão fluindo. Vamos continuar de onde paramos, com o entendimento de que, primeiro, Deus quer nos abençoar e que, se é verdade que Deus quer nos abençoar, então por que nem todos os que creem são abençoados? No meu entendimento, a resposta tem a mesma razão pelo qual nem todos são salvos. Porque nem todos que creem no Senhor Jesus Cristo e que Deus nos diz que Ele deseja que ninguém pereça, senão que todos tenham a vida eterna. E se você já leu o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, ou Uma Mulher Sábia, então você sabe que temos de cumprir as condições de Deus para obter a sua promessa. Infelizmente, às vezes nos esquecemos que há condições, e é por isso que eu estou lembrando do terceiro princípio. Princípio número 3. Para ser abençoada, você deve amá-lo o bastante para obedecê-lo. Não é o que eu digo, é o que ele disse em João 14, versículo 15. Jesus simplesmente diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Acredite ou não, no momento em que eu comecei a aumentar o meu ministério, como o Senhor me instruiu a fazer quando Ele colocou em meu coração para assumir o ministério novamente em 2004, eu comecei a ver algumas coisas surpreendentes. Eu descobri que muitas que se juntavam ao nosso ministério não mantinham seus compromissos. Na época, para se juntar ao nosso Ministério de Restauração, era requerida a leitura de livros que muitas não conseguiram ler, mesmo que tivessem se comprometido a fazê-lo quando se associaram a nós. Foi quando eu também olhei para ver se as pessoas estavam lendo suas Bíblias diariamente, tendo um tempo a sós diariamente, e outras coisas que precisavam ser obedecidas para ser abençoada com um casamento restaurado, que elas continuamente falavam a respeito e eram obcecadas em conquistar. Essa revelação realmente surgiu como uma resposta à minha oração. Durante o verão de 2003, eu continuei clamando a Deus, perguntando a Ele por que alguns casamentos eram restaurados e por que outros não eram, visto que eu o relembrei que Ele não faz acepção de pessoas, como está explicado em Atos 10, versículo 34. E como eu previa, Deus foi fiel em me revelar muitas coisas, descortinando muitos problemas que estavam na raiz. Curiosamente, eu não sou a única com essa pergunta. Muitas de vocês perguntam a mesma coisa quando escrevem para os nossos escritórios ou quando vocês estão discutindo sua jornada de restauração com a sua parceira, possivelmente quando você mesma já clamou a Deus. Seguir suas leis é em si mesmo um princípio e, uma vez que é uma das leis de Deus, significa, como você sabe, que obedecê-la não é opcional. Cada uma das leis de Deus foi estabelecida quando Ele criou o universo. Assim como a lei da gravidade, não há maneira de contornar as consequências. Se você pular, você cai. Nós não ficamos perplexas com isso. Então, por que estamos assim tão perplexas e intrigadas quando não vemos as bênçãos, mesmo que estejamos orando e acreditando nelas e quando sabemos que Deus quer nos abençoar? Então, quando a nossa bênção não vem dentro de um razoável período de tempo, começamos a questionar se Deus quer ou não nos abençoar. Mais uma vez, não há dúvida de que Ele quer abençoá-la de todas as maneiras possíveis. Mas se você violar os seus princípios e suas leis, então Ele simplesmente não pode te abençoar. É simples assim. Anos atrás,
eu compartilhei com o ministério que quando eu o assumi novamente em 2003, Deus colocou muitas coisas em meu coração que ele disse precisariam ser mudadas para que a sua bênção e unção fluíssem de mim, através de mim e em mim. Algumas das coisas que ele disse pareciam impossíveis de serem realizadas, mas uma por uma foram concluídas à medida que eu busquei a ele por socorro, em primeiro lugar, por simplesmente passar mais tempo com ele. Não foi por trabalhar ou me esforçar, mas por sentar calmamente com ele que as coisas aconteceram. Este é um princípio que a maioria dos cristãos não conseguem entender. Então, elas escrevem para o nosso escritório ou falam a alguém que lhes dê ouvidos. Elas simplesmente não conseguem entender como ou por que as coisas não saem do jeito que elas imaginavam que seria. Como quando confessamos um pecado ou pedimos perdão a alguém. Mesmo quando elas fazem isso de coração, a pessoa por quem você se sente compelido a fazer a coisa certa pode não responder bem. Porém, não importa como ela responde. O princípio é que Deus simplesmente viu seu coração quando você escolheu obedecer às suas leis e seguir os seus princípios. E isso é o que importa e o que vai mudá-la e abençoá-la. A obediência muitas vezes é algo difícil de discernir. Quando escrevi pela primeira vez essa série sobre como ser abençoada, eu buscava o Senhor diligentemente, dizendo que eu iria buscá-lo ao longo de cada dia para discernir o que ele queria que eu fizesse em relação àquelas que não obedecem e não mantêm seus compromissos. Na verdade, lhe dizendo: qual a intenção em manter pessoas em nosso ministério na esperança de que seus casamentos sejam restaurados, quando o Senhor e eu sabemos que elas não serão restauradas? É como se eu estivesse participando de uma fraude. Foi quando eu abri a Bíblia nesse versículo, em Malaquias 3, versículo 18. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Logo depois que eu li isso, eu continuei lendo, encontrando-me no versículo mais popular, em Malaquias 3, versículos 10 a 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Também, por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Não havia dúvida antes, e não há dúvida agora, que muitas de vocês estão lutando contra o devorador que está no seu encalço para continuar a destruí-las financeiramente e certamente para terminar de destruir seu casamento, seu esposo e sua família. Então, eu lhe pergunto novamente, o que você está fazendo para detê-lo? A verdade é, não há nada que você possa fazer a não ser render-se e obedecer aos seus princípios. Não aqueles que você quer obedecer ou aqueles que lhe parecem atraentes, mas sim aqueles que são mais rígidos. Porque os princípios mais rígidos são aqueles que o inimigo está fazendo o seu melhor para que você pare de obedecer. A segunda verdade é que você não pode fazer nada sem ele. Então, pare de tentar. Em vez disso, como eu disse anteriormente, simplesmente passe mais tempo com ele.
A mudança não vai acontecer trabalhando ou se esforçando, mas em quietude, sentando-se com Ele. É aí que as coisas acontecem. É aí que somos transformadas. É assim que vamos de glória em glória. É assim que as bênçãos transbordam em nossas vidas, alcançando aqueles que estão mais próximos de nós.